em que eu vou abordar um tema publicado na imprensa que diz o seguinte, a manchete: passageiros do interior pagam mais para voar. IBGE, e veja bem, fonte do IBGE mostra que moradores das cidades menores perdem tempo e dinheiro com a grande concentração de voos nos grandes centros. E mais, concentração na mão praticamente de duas empresas, a TAM e a Gol. Aí diz a matéria, as dificuldades enfrentadas por passageiros nos aeroportos brasileiros estão comprovadas em números. O estudo Ligações Aéreas de 2010 deve estar pior agora, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela problemas como longas esperas em saguões superlotados nas grandes cidades ou ainda conexões absurdas e preços altos para quem parte de cidades menores do norte e do nordeste do país. O estudo aponta, por exemplo, a concentração de voos nos aeroportos. Das 877 rotas aéreas registradas no país em 2010, praticamente 50% do tráfego de passageiros se concentrava em somente 24 pares de cidades. Os trechos que ligam São Paulo com as 6 principais metrópoles do país, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba, foram responsáveis, só elas, por 25% do total de passageiros transportados. De acordo com o coordenador da pesquisa, Marcelo Paiva Mota, a concentração das ligações não é ruim para a empresa aérea, mas é péssimo para porque gera economia, mas é péssimo para o passageiro que tem um prejuízo em algumas regiões. A concentração pode cortar os custos das viagens, mas implica em que cidades menores tenham maior número de conexões, o que diminui a acessibilidade do passageiro, porque o tempo de viagem passa a ser maior. Sobre o tempo de viagem, o estudo aponta a dificuldade e a demora que passageiros de cidades menores enfrentam, enquanto um passageiro que sai de Brasília ou de São Paulo para Teresina gasta, em média, 2 horas a 3 horas de voo direto, de Tabatinga, no seu estado, senadora Vanessa, para Teresina, a média é de 35 horas de viagem devido às conexões. Sair daqui, por exemplo, de Brasília para o meu estado, para a minha capital, Boa Vista, no estado de Roraima, nós passamos 4 horas e meia dentro do avião, porque tem uma escala em Manaus. Então, é realmente um absurdo que o Brasil, que tem regiões como a Amazônia, que é 61% do território nacional, o Nordeste, juntos são quase 2/3 do país, nós tenhamos essas dificuldades exatamente nas regiões menos, digamos assim, próximas dos grandes centros. Também aqui, vamos falar do preço, do custo médio das viagens no país. Conforme a origem do passageiro, quem sai de Brasília ou de São Paulo gasta em média R$ 200 por trecho de viagem. Já quem sai de Tabatinga, no Amazonas, gasta em média R$ 1.300 por trecho. Quem sai de Joaçaba, em Santa Catarina, gasta R$ 1.250. Então, é urgente que realmente, e há pouco tempo a presidente Dilma disse que o governo ia implementar políticas para incentivar a aviação regional e, com isso, baratear o preço das passagens, que ficaria mais ou menos equivalente a passagem de ônibus. O que nós vemos, na realidade, não é isso. E eu fico triste, senadora Vanessa, porque em 2002 eu apresentei aqui um projeto de lei que dispõe sobre adicional tarifário para suplementação de linhas aéreas regionais. Esse projeto, na verdade, cobraria uma taxa de 1% sobre o valor da tarifa dos bilhetes de passagem vendidos pelas linhas grandes para formar um fundo que ia subsidiar a aviação regional na Amazônia Legal. Esse projeto previa só a Amazônia Legal. E está na Câmara desde 2002 e está com recursos pendentes, porque, lógico, como eu botei só a Amazônia Legal e também, talvez por outros interesses, o projeto está parado por recurso de 2 ou 3 deputados. Eu aproveitaria, então, a oportunidade dessa publicação, dessa matéria, que, quando a gente fala, nós da Amazônia ou alguém do Nordeste, parece absurdo para quem mora no Sul e Sudeste,
Mas mesmo lá no sul e sudeste, quem vem de uma cidade do interior, cidade média, pequena, tem muita dificuldade de se deslocar para cá, para Brasília ou para outra cidade do norte e do nordeste. Então é muito importante que realmente a presidente Dilma se debruce sobre esse tema, que desde 2002 eu levantei, inclusive tomando a iniciativa de apresentar um projeto que foi aprovado aqui no Senado. Lá no meu estado, senadora Vanessa, tinha uma empresa que era sediada no seu estado, a Rico, e tinha uma empresa sediada de Roraima mesmo, a Meta Táxi Aéreo. A Meta fazia o voo Boa Vista-Manaus, ida e volta, e ia também para outros destinos, como a Rico, que operava inclusive com aviões Boeing. O que aconteceu? TAM e Gol botaram voos no mesmo horário, com preços mais baixos, e as outras duas não tiveram como competir. A Rico se retirou e a Meta faliu. Então, na verdade, eu chamo duopólio dessas duas empresas, prejudica sobremaneira a população. Não é uma questão de se ver somente o aspecto se alguém vai viajar para passear. Muita gente viaja a negócios, para tratamento de saúde, principalmente das cidades pequenas, tem que se deslocar para uma cidade maior para tratamento de saúde porque não tem recursos no local. Então, é hora do governo realmente botar uma disciplina e um incentivo. Eu li também ontem que a Embraer fechou um contrato muito grande de venda de aviões para justamente linhas aéreas regionais. Aliás, vem vendendo permanentemente. E não consegue vender para o mercado interno do Brasil em maior quantidade porque não existe, portanto, um mercado capaz de alimentar essa aviação, diríamos assim, regional, que em países como o Canadá, como os Estados Unidos, compram até aviões da Embraer para fazer suas linhas regionais. E isso facilita, sobremodo, o deslocamento das pessoas em qualquer que seja a situação. Então, ao terminar, quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição tanto do meu projeto de lei quanto dessa matéria e terminar com um apelo de que realmente Senador Mozarildo, o governo e as duas casas se entendam para que a gente possa melhorar essa situação. Se Vossa Excelência me permite, senador Mozarildo, não somente Vossa Excelência é importante para o Brasil inteiro, mas sobretudo para a nossa região, porque para o povo brasileiro que nos ouve, para muita gente que vive no sul do Brasil, na região sudeste ou até mesmo no nordeste, andar de avião é uma opção, e uma opção muitas vezes luxuosa. Para a gente da Amazônia, não. Andar de avião é a única possibilidade que nós temos de nos deslocarmos de uma cidade para outra, a não ser que haja tempo, como é o caso de muitos municípios do meu estado, de o passageiro ficar uma semana dentro de um barco até chegar no seu destino. E, infelizmente, de acordo com o estudo que Vossa Excelência mostra que as passagens mais caras estão em nossa região, e ainda com muita falta de voo. Vossa Excelência falava que, de fato, havia uma concorrência até que a Gigante entrasse. A Gigante entrou, ganhou mercado porque praticou um preço bem menor. Depois que tirou as outras, aí passou a praticar o preço que bem entendia, não é? A nova política de aviação regional no Brasil é fundamental, é necessária para que a gente possa ter uma mobilidade maior no Brasil e principalmente na região. Então, agradeço a parte e cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento. Fico muito honrado com a observação que Vossa Excelência faz, porque realmente é preciso que o Brasil, e quando falo Brasil, falo o governo federal, falo o parlamento, falo os governadores, que na verdade passem a olhar a Amazônia não só como um quintal do país, mas que um lugar onde tem 25 milhões de habitantes, dispersos numa região que representa 61% do território nacional, mas também aqui eu incluiria o Nordeste, porque, por exemplo, senador Vanessa, se alguém vem de Fortaleza, quer ir para Teresina, tem que vir a Brasília e voltar para Teresina. Quer dizer, por quê? Porque é mais econômico para a empresa, mas é muito dispendioso para o passageiro, além do custo do tempo que ele perde com essas conexões. Muito obrigado, Vossa Excelência.